Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Amém? Irmãos, eu estava sentado próximo ali ao diácono Alzemar Felipe e muitos pensamentos, logicamente, durante o culto, a adoração, vem em nossa mente, muitos. E eu estava pensando ali, observando, os irmãos assentados, inclusive eu. E eu estava pensando, e imaginei, tive uma imaginação, e pensei comigo mesmo, se de repente, da maneira como nós estávamos, ou como vocês estão aí assentados, se de repente, irmãos, entrasse por aquela porta, algumas pessoas armadas, fazendo um arruaço, virando bancos, como nós nos posicionaríamos? Porque eu sei que os irmãos estão tranquilos, estão sentados, estão adorando a Deus, mas às vezes, irmãos, nós nem sequer imaginamos ou pensamos o que está por vir. Não imaginamos. Quem lê a Bíblia, quem lê a palavra de Deus, com certeza vai ter um conhecimento, vai ter a percepção de coisas que ainda vão acontecer. É muito bom estarmos aqui, na presença de Deus. Mas eu e você, igreja, nós precisamos estar preparados para as coisas que ainda vão vir. A pandemia, como já foi dita aqui, falada pelo pastor Eri, ela veio e com certeza, afetou todas as pessoas, comércios, quem trabalha e até quem não trabalha. Os templos foram fechados e agora tivemos um alívio de poder as portas se abrirem e ainda uma permissão de pelo menos um número de pessoas limitadas de poder estar na casa de Deus, aqui servindo a Deus. Estou falando da pandemia, irmãos. A pandemia deixou. Primeiro, eu sei que aqueles que estão em casa vão não só me ver, mas vão ouvir não a minha palavra, mas a palavra que Deus, com certeza, já tem colocado, está colocando na minha boca, vai ouvir. Primeiro, quer dizer aos que vão me ouvir e ver, que eu não quero estar aqui nesta plataforma, neste púlpito, para julgar nem fazer nenhuma acusação contra aqueles que não estão aqui nessa noite. Mas eu tenho sim aquilo que Deus colocou no meu coração, para que os que estão aqui presentes e aqueles que estão do outro lado precisam ouvir, não da minha parte, mas da parte de Deus. Então a pandemia deixou muitos cristãos assustados, preocupados. Gente, ainda hoje estamos com essa preocupação do uso de máscara, álcool, tanto cuidado. Mas eu fico imaginando, estava imaginando ali no banco, assentados, irmãos, e me reportei, ainda não disse o texto da mensagem, é só um prelúdio. Mas eu me reportei lá para Atos, capítulo 8. Eu me reportei para lá. Atos, capítulo 8. Não é o texto da mensagem ainda.
Eu me reportei para lá. Porque lá em Atos capítulo 8, irmãos, a igreja, ela cresceu. E quando a igreja cresce, já foi dito aqui pela boca do pastor Eric, que existe uma pessoa, um ser, aliás, eu não vou dizer, não só existe um ser, existe uma hoste, existe uma legião. Existe uma legião, pastor Eri. Não é só o diabo. Se alguém puder trazer um copo com água, eu agradeço. Então não existe só um ser chamado diabo, Satanás, mas existe, segundo Apocalipse, uma terça parte de anjos que caíram lá de cima e que hoje não é mais espírito de luz, mas que são chamados de demônios, que estão na face da terra. Portanto, igreja, tenhamos consciência que não é só o diabo que tem raiva, mas existe uma hoste, um número de demônios que com certeza também tem muita raiva, obrigado Murilo, tem muita raiva, e principalmente teve raiva porque você saiu da sua casa e veio para aqui. Eu fico imaginando, irmãos, o diabo dizendo assim, ó, ele está se preparando, ele vai tomar banho, ela vai tomar banho. Vamos fazer qualquer coisa? Vamos fazer alguma coisa para que ele ou ela fique em casa. E às vezes, irmãos, nós somos vencidos. Às vezes nós somos vencidos. Às vezes acontece uma circunstância e de repente a gente diz, olha, aconteceu um problema e eu não pude ir. E aí eu me lembrei também, pastor Eri, de quando Paulo estava querendo ir na cidade de Tessalônica, e ele lá vai dizer, numa das cartas, que ele não pôde ir, irmã Jucinete, porque Satanás impediu ele. Paulo não pôde ir à cidade de Tessalônica, porque Satanás impediu ele de ir lá, Gilmar. Irmãos, quando nós olhamos a igreja do século 21, que somos nós aqui, estamos muito distantes da igreja do primeiro século, irmãos. Quando nós lemos o livro de Atos, e vamos ver a história da igreja, em Atos capítulo 1, no versículo 8, Jesus Cristo diz, fala para a igreja, para os discípulos, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e vocês ser-me-ão minhas. A palavra testemunha no grego significa mártires. Jesus estava chamando os discípulos, Jesus estava chamando as pessoas para morrer, não era para viver. Mártires significa, testemunha significa mártires. Você foi chamado não para viver, você vive em Cristo, mas foi chamado para morrer com Cristo. E quando a gente lê Atos 1, versículo 8, Jesus dá essa palavra. Quando a gente lê Atos capítulo 2, acontece aquele fenômeno do Pentecoste, onde os discípulos, a igreja, receberam o poder de Deus. E ali começaram a falar em línguas e o evangelho foi alcançado. Mas quando nós chegamos em Atos capítulo 8, a igreja nem sequer, os apóstolos nem sequer imaginavam. De repente acontece uma perseguição. Por isso, igreja, se você é igreja, que nós somos igreja, nós precisamos nos preparar, porque a pandemia deixou muitos de nós em casa. A pandemia, irmãos, deixou tantos cristãos em casas que não tem nem tido tempo para ler a palavra, não tem tido tempo para orar, não tem tido tempo para buscar a Deus.
mas tem tido tempo para se ocupar com outras coisas que não edificam. Agora vamos para Apocalipse capítulo 12, irmãos. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Mesmo distante, um pouco distante, eu gostaria que pode ser um voluntário, um irmão, uma irmã, encha o pulmão, abra a boca, leia o versículo 12, de Apocalipse 12, depois eu vou repetir aqui. Veja o perigo que a igreja está correndo. Apocalipse 12, 12. Pode ser qualquer voluntário aí, fique de pé em nome de Jesus Cristo, leia esse versículo, que eu quero escutar daqui. Muito bem, pastor. Ouviram bem, irmãos? Ouviram bem? Eu estou com a Bíblia que é a versão NTLH, da nova tradução da linguagem de hoje. E veja como ela vai também falar. Portanto, ó céu, não está falando da terra, e todos vocês que vivem nele. Quem é que vive lá nos céus? Lá está Deus, irmão, e estão os anjos glorificando a Jesus Cristo. Mas veja o que a voz diz. Portanto, ó céus, e todos vocês que vivem nele, olha a palavra, alegrem-se, mas ai da terra, olha a expressão agora, irmãos, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir, e ele hoje tem agido, irmãos. E o diabo hoje ele tem agido. Sabe como? Ele tem agido através da televisão, ele tem agido através das redes sociais. Mas como, pastor? Sim, irmãos. Ele tem agido através das redes sociais, da televisão. Porque nós achamos, irmãos, incômodo. Nós achamos um incômodo passarmos meia hora, uma hora lendo a Bíblia. Porque nós achamos incômodo, é um incômodo nós irmos ao quarto, nos ajoelharmos e passarmos meia hora ou uma hora falando com Jesus Cristo. Porque nós achamos, irmãos, que Deus só quer que eu esteja na escola dominical e Deus não quer que eu esteja à noite no culto. Eu ouvi de tudo que a irmã Bianca falou aqui, irmão, de tudo, duas palavras eu retive. A primeira palavra que eu retive é que a irmã falou que nós fomos chamados para ficar dentro das quatro paredes. Não foi isso que ela disse? Não? Qual foi a palavra que ela disse? Sim, nós fomos chamados para sair. E qual foi a outra? Vocês lembram? Eu retive duas pelo menos aqui. Nós fomos chamados primeiramente, irmãos, para sairmos. E a outra palavra, irmãos, nós fomos chamados, irmãos, para testemunharmos de Jesus Cristo. Porque não é a pregação do pastor Francisco, não é a mensagem do pastor Francisco, mas a maior mensagem
que não é a falada, irmãos. A maior mensagem é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Eu falo isto porque nos dias do profeta Eliseu, ele ia passando e uma mulher, ela o observou e ela chamou o marido. Não foi o profeta Eliseu, irmão Murilo, que disse para aquela mulher: mulher, chama o seu marido porque eu tenho um recado para dar a vocês. Eu quero informar vocês que meu nome é Eliseu e eu sou um profeta de Deus. Não foi assim. Não é assim que diz o texto bíblico. Mas o texto bíblico vai dizer, irmãos, que quando Eliseu passava, aquela mulher, ela chamou o marido, ela disse: eu vejo que esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Deus, ele é santo, irmãos. Se Deus é santo, nós também devemos ser santos. Santo significa ser separados. Apocalipse capítulo 12, quem ouviu vai entender que houve uma alegria lá em cima. Irmão, Satanás, ele foi criado, ele não é um Deus. Deus só existe um. Muitas vezes a gente usa a expressão, né? Até a Bíblia usa, o Deus deste século, mas ele não é Deus. Está lá com um D minúsculo. Mas Deus só existe um. Como disse o pastor. E quem tem controle, irmãos, do inferno não é Satanás, é Deus. Mas quando o texto diz aqui: portanto, ó céus, todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente pouco mais de tempo. Enquanto, irmãos, ele tem esse pouco tempo, ele vai fazer de tudo para que a igreja não cresça. Ele vai fazer de tudo para que a igreja simplesmente se encha de programação e fique dentro dessas quatro paredes. Quando eu me reporto lá para o livro de Ezequiel, quando Deus chama o profeta Ezequiel, Deus chama o profeta Ezequiel como um atalaia. E ele diz: eu chamei você, Ezequiel, para que você avise as pessoas. Quer dizer, esse Bom Jardim tem 39 mil habitantes, irmãos. 39 mil ou 40 mil habitantes. Então veja que se essas pessoas ainda não ouviram o evangelho, a culpa não é delas, não é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa, porque achamos que levantar a mão, entregar a vida para Jesus Cristo, ou contribuir, dar dízimo, dar oferta, nós achamos que Deus está satisfeito com isso, e que esse é o trabalho da igreja. Não, irmãos. O trabalho da igreja, irmãos, é fazer discípulos e não membro. Foi isso que Jesus disse. Chamou os apóstolos e disse: vocês são pescadores de homens, mas eu tenho algo muito melhor para vocês. Vocês agora vão ser pescadores de homens. Então veja que Jesus responsabilizou todos. Não foi somente a Pedro, a Tiago e a João. Ele responsabilizou a todos. É como alguém acha que a responsabilidade de ganhar alma é só do pastor, do diácono. A responsabilidade de ganhar alma é sua também. E você vai ganhar uma alma, sabe como? Até com a boca fechada, lá no seu trabalho, dando testemunho. Mas você também vai ganhar alma quando você também sai e fala de Jesus. Agora fique certo de uma coisa: que quando quando a igreja se posicionar, quando a igreja sair, que o sentido de igreja é cacalho, sair para fora, se prepare, esteja certo que coisas vão acontecer. Porque a igreja de Jerusalém estava sossegada, estava tranquila. Como é que pode
Irmãos, a igreja cresceu por meio de uma perseguição. A igreja cresceu por causa de uma perseguição, então ela não diminuiu. E a outra palavra também, eu falei duas, a outra palavra que a irmã Bianca pronunciou aqui, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nós já estamos há mais de 2000 anos. E a igreja, ela permanece com seus defeitos, né? Cada um com as suas falhas, mas nos consertando, nos regenerando, porque é Cristo quem nos regenera. Mas a igreja continua de pé. Ela continua de pé porque o Senhor dela é Jesus. O Senhor da igreja não são os pastores. O Senhor da igreja não são as comissões. É Jesus que é o Senhor da igreja. E é por isso que ela hoje está de pé. É por isso que as portas não se fecharam. Sabe por que lá nos dias de Atos dos Apóstolos, porque a igreja foi perseguida? Primeiro começou lá em Atos 6, com o discurso de Estevão. Aliás, Atos capítulo 7, o discurso de Estevão. Aquele discurso de Estevão estava cheio do Espírito Santo, estava, irmãos, revestido do Espírito Santo, e a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus 4:12, é como uma espada bigúmia, e ela causou revolta, ela causou irritação, de tal maneira que arranjaram até testemunhas falsas contra Estevão, porque diz que Estevão estava falando blasfêmias. E isso, irmã Jucinete, levou à morte de Estevão. Isso está lá em Atos capítulo 4. A história levou à morte de Estevão, mas a igreja não ficou parada. Quando Estevão faz o seu discurso, que ele é apedrejado, se você pega o capítulo 7 de Atos, entra no capítulo 8, já começa com a perseguição. Estevão morre, e o capítulo 8 vai dizer, e a partir daquele momento houve uma grande perseguição. E todos foram dispersos. Eu fico pensando aqui, irmãos, a pandemia chegou até nós, o coronavírus, né? Quantas vezes eu já ouvi aqui, de um certo diácono, que hoje ele não está conosco. Não é o diácono José Machado, não. Foi outro diácono. E não está aqui. Ele dizia abertamente, ele dizia, não, a igreja não vai passar pela perseguição, não. A igreja não vai passar pela perseguição. Irmãos, a igreja precisa estar preparada. Nós precisamos estar preparados. Porque não pensem vocês que hoje, a igreja do século 21, ela é privilegiada, ela está sendo privilegiada, ela vai ter privilégio, ela não vai passar por perseguição, ela vai sim, irmão. Vamos usar a palavra, irmãos, leia a Bíblia. Porque Paulo escreveu primeiro aos Tessalonicenses e segundo aos Tessalonicenses? Porque Paulo escreveu duas cartas? Paulo escreveu primeiro aos Tessalonicenses, irmãos, porque estava acontecendo um problema seríssimo. Paulo escreve primeiro aos Tessalonicenses para esclarecer aos irmãos ali. Os irmãos estavam preocupados com aqueles que tinham morrido. A gente não vai ver mais aquele irmão. Jesus vai voltar e como será? Será que eu vou ver o meu irmão de volta? Então Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses para falar a respeito do arrebatamento. Como vai acontecer o arrebatamento? Isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Paulo vai dedilhar, vai falar bem explícito como vai acontecer o arrebatamento. Na primeira carta. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai falar o seguinte, irmãos, antes daquele dia, antes do dia do Senhor, que não é o domingo, a volta de Jesus Cristo,
o homem da iniquidade, ele vai se revelar, Eric, o anticristo, que lá em Apocalipse vai falar das duas bestas, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Nem pense que são dois animais, são dois homens que antes da volta de Jesus, eles vão estar aqui na terra. São dois. Alguém já ouviu falar da trindade satânica? Satanás, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. É a trindade satânica, porque esses dois homens, eles serão possuídos por Satanás. Isso vai acontecer, irmãos. Por isso que quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta, que eu quero ir lá em 2 Tessalonicenses, se você quiser ir também comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque tem muita gente dizendo, não, a igreja vai desaparecer assim, vai ser uma coisa assim, Jesus vai vir, o rapto vai ser uma coisa que ninguém vai ver. Como, irmãos? Se a Bíblia diz que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e todo olho vai ver quando Jesus voltar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Já achei aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Examine as escrituras. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Já estou terminando a mensagem, que eu não quero ir para meia-noite. 2 Tessalonicenses. Olha o que Paulo diz. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele. Paulo está falando aqui de quê? De que Paulo está falando aqui? Do nosso encontro com Ele. De quê? Continuando. Olha que ele diz no versículo 2. Não se perturbem. É como se tivesse dizendo para a igreja aqui. Vocês não se perturbem. Vocês não fiquem preocupados. Não se perturbem facilmente. Nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Até porque que naquela época, pastor, estava acontecendo a perseguição. E os cristãos já pensaram, pronto, chegou o Senhor. Uns começaram as suas propriedades, outros deixaram de trabalhar. Paulo disse, não, continue trabalhando, continue fazendo a obra, porque Jesus Cristo não voltou ainda não. Foi isso que aconteceu lá. Paulo escreveu a primeira carta para orientar os irmãos, e a segunda carta que ele está dizendo agora, irmãos, não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Olha que ele diz, talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Versículo 3, não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia, olha aí, antes de que dia? Pois antes desse dia, dia de quê? Antes da volta de Jesus Cristo, irmãos. Olha o que ele diz aqui no versículo 3. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o quê? O perverso. Vocês estão pensando que vocês vão subir logo assim, é? Ileso, sem sofrer arranhões, sem passar por perseguições. Irmãos, os primeiros cristãos primitivos foram mortos em arenas. Eu tenho em casa um livro, o pastor já deve ter ouvido falar, e alguns irmãos aqui, o livro dos mártires. As atrocidades. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. Vê que morte bonita, né? Foi cerrado, irmãos. Paulo foi decapitado. Ele vai dizer, quando estava lá em 2 Timóteo escrevendo, ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas Paulo estava consciente que depois daquela oração, irmãos, ele iria para o matadouro, baixar sua cabecinha e o machado na cabecinha dele,
Cumpriu-se o que Jesus Cristo disse lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas, mártires. Vocês foram chamados para viver em Cristo, mas morrer com Cristo, para a glória de Cristo. Segundo Tessalonicenses, Paulo ainda continua aqui. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos do Cinete, no versículo 4 do capítulo 2. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Vai exigir adoração. Irmãos, eu estou finalizando. Quando o diabo foi expulso dos céus, houve festa, irmã Shirley. Houve alegria. Houve regozijo. Inclusive, o próprio texto lá em Apocalipse 12, irmão Evaí, vai dizer que o nosso acusador. Quem é o nosso acusador, irmãos? Zacarias capítulo 3. Não é para ninguém abrir a Bíblia não, mas em casa a Bíblia, leia a Bíblia. Zacarias capítulo 3, vai lá mostrar o sumo sacerdote dentro do templo. Quem era que estava ao lado dele? Irmão Eric? Satanás. Estava do lado dele. Fazendo o quê? Admirando o sumo sacerdote? Estava ali para acusá-lo. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, não só com o diabo. Mas com as suas hostes. Porque aquilo que nós fazemos, irmãos, em secreto, primeiro que Deus está vendo. Depois de Deus, o diabo também está vendo. Então nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado com o que estamos vendo e ouvindo nas redes sociais. O que é que eu estou vendo? O que eu estou curtindo? É muito bom a tecnologia hoje, é uma maravilha. Mas nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós vemos e ouvimos na tecnologia, no virtual. Não, mas ninguém está vendo? Ninguém está vendo. Mas eu posso estar às altas horas lá, irmãos. O diácono Jorge, não sei se o pastor Eric estava presente nessa hora, quando o diácono Jorge, que veio hoje, ele falou, né? Uma coisa interessante. Ele disse que usa o Twitter, o WhatsApp, Facebook, Instagram. Mas ele disse, irmãos, que essas coisas não prendem ele. Não deixa ele preso, não. Porque ele encontra tempo. Ele encontra tempo para Deus. Certa vez eu ouvi uma frase no carro. Quem não tem tempo para Deus, está perdendo tempo. Eu vi essa frase. E é verdade, irmãos. Eu não tenho tempo, não. Não tem. Quando eu digo que eu não tenho tempo, irmão, para determinada coisa, eu estou sendo mentiroso. E a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que na lista dos que vão para o inferno, os mentirosos estão lá. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de orar. Mas eu tenho tempo, irmão, de estar no Free Fire. Vocês pensem numa praga, irmão, vou usar a expressão, numa praga, numa epidemia terrível. Uma vez, irmão, Eric, eu estou usando o nome de Eric, que talvez, não sei se ele lembra, mas o irmão Eric, uma vez falou uma palavra que até hoje ela ficou no meu arquivo. Não no arquivo do celular, mas no arquivo do meu cérebro.
quando a minha menina ainda era pequena. Ele falou uma coisa que eu guardei. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Está lá no Salmo. Mas eu também guardei essa coisa. Que o irmão, uma época, ele falou, né? Em relação à criança, né? Porque às vezes, irmãos, a criança, no caso, criança de 1 ano, 2 anos, a gente... Você vai ter que ficar aqui para ouvir isso. Mas depois, irmãos, naquela época não havia tanta coisa. Mas hoje, irmãos, uma criança, inclusive ela sabe manusear tão bem um smartphone, de uma maneira que a gente fica impressionado. É ou não é? Não é verdade? Hoje a criança, ela maneja tão bem um smartphone, um celular, ou um notebook, um computador, que você fica impressionado. E aí eu lembro, irmãos, que os judeus, na época, eles não tinham celular. Mas os seus filhos, eles já instruíam desde criança, no Torá, nas Escrituras. Por quê, irmãos? Há muitos filhos de pastores, de diáconos, de irmãos fracos. Porque não tem intimidade com Cristo. Porque não tem gastado tempo com Cristo. Porque não tem prazer, irmãos, nessa palavra. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na televisão. Antes do seu prazer está em ficar em casa, assistindo qualquer coisa. A Bíblia vai dizer que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quando Deus chamou Josué, a primeira coisa que Deus disse, irmão: Josué, você vai ter que pegar a espada e fazer um treinamento. Eu disse: Josué, não se esqueça de uma coisa. Josué capítulo 1, versículo 8. Ele vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tu tenhas cuidado de fazer conforme ao que está escrito. Porque prudentemente te conduzirás e serás bem-sucedido. Mas nós falhamos hoje, irmãos, com os nossos filhos. É muito prazeroso hoje a gente ver crianças, adolescentes se deleitando nos Free Fire. Mata, vai, eu estou aqui. Olha, ele está escondido. É uma epidemia, uma praga. E nós muitas vezes estamos vendo, mas não temos, irmãos, autoridade como pai, como mãe, não temos autoridade para chegar lá. O momento agora é de meditação. Isso não é tempo para isso, não. Desculpa a palavra que eu vou falar, mas muitas vezes, irmãos, hoje muitos pais, mães, temos nos tornado pais e mães frouxos. Porque não temos autoridade. Uma criança com 1 ano, com 2 anos, a gente deixa, aí com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, irmão, daqui a pouco não, se torna um viciado, semelhante a um drogado lá fora, de cachaça e de qualquer outro tipo de droga. Mas nós precisamos, irmãos, tentar viciar os nossos filhos na oração, na palavra, na meditação, coisa que a gente faz no culto doméstico também. Hoje não tem culto não. Hoje a porta do templo está fechada e não tem culto não. Aí eu vou aproveitar o dia de hoje. Aí hoje eu assisto filme, assisto novela, assisto todo tipo de coisa, vejo jogos. E a gente passa aquele dia engolindo lixo. Os nossos filhos passam os dias engolindo lixo.
A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus crescia em estatura e em graça, e em conhecimento, e em sabedoria, porque os seus pais adotivos, José e Maria, instruíam eles. Apocalipse 12, 12. Ai dos que estão na terra. A palavra que você falou, pastor, foi certo, pastor Eri. Você falou uma palavra, a palavra mais certa que você falou. Realmente. O diabo, irmãos, por ele eu não saía da minha casa. Por ele eu não estaria aqui nessa plataforma. Por ele colocaria uma mão na minha boca, taparia a minha boca para eu não falar a palavra. Se ele pudesse, ele taparia, ele viria e colocaria a mão na minha boca. Você hoje não vai falar de Jesus. Mas a misericórdia de Deus, irmãos, é grande para comigo. A misericórdia de Deus é grande para contigo. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite, irmão, dizendo uma coisa. O nosso Brasil está em queda. Estou falando agora do coronavírus. Está em queda. E eu estava vendo algumas imagens na televisão, né? As praias lotadas, os bares, pessoas com os copos. Fala em copos, aqui na avenida, o copo gelado ali está lotado. Tem um bar chamado ali Copos Gelado. Está lotado. Enquanto na casa de Deus, né? Não vou citar o nome de ninguém. Enquanto na casa de Deus, muitas vezes nós não temos prazer de estar, irmãos. Porque o nosso prazer, a gente acha que o nosso prazer deve ser só... meu prazer é estar no domingo de manhã. À noite eu não tenho prazer. O nosso prazer deve estar na lei do Senhor, irmãos. Gaste tempo mais meditando na palavra. Tem coisa que é tem coisa que é bonita, né? É bonito. Você está lá postando lá uma foto sua no lugar, numa paisagem, curtindo aquilo, é maravilhoso. Mas eu vou encerrar agora de verdade a palavra, usando uma afirmação que Jesus disse. Chegaram para Jesus, irmã Jucinete, e ele disse, era quase meu dia. E disseram para ele, mestre, come. Sabe o que foi que Jesus disse, irmã Bianca? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a sua comida, irmãos? Qual é a nossa comida? Quantos crentes, irmãos, estão há 10, 20 anos? Me desculpe que eu vou falar. Estão há 10, 20 anos. Mas se sair na rua, vão passar por vergonha, pastor. Porque não sabem manejar a palavra. Né, irmã Maria de Fátima? Estão há 10, às vezes 10, 5. Mas vão passar vergonha. Vão passar vergonha, porque não sabem manusear nas redes sociais, o celular, o smartphone, o computador, faz tanta coisa. Mas não sabem manusear essa palavra. Foi por isso que Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que te envergonhar, Timóteo, mas que você maneje bem a palavra da verdade. O cristão precisa manejar bem. Para quê, pastor? Porque lá na escola, irmãos, lá na escola você vai ser desafiado, na faculdade você vai ser desafiado, no trabalho você vai ser desafiado ou desafiada. E você pode se levantar com autoridade, com intrepidez e para falar de Jesus Cristo, não se envergonhar. Agora, se não sabe manusear as escrituras, não se levante. Porque nós cristãos do século XXI estamos acomodados, irmãos.
O ano passado, eu lembro, eu vou falar isso aqui, o ano passado, eu lembro quando a igreja aqui chegou no negativo. Eu estou falando disso aqui, ó. No negativo, lá embaixo. A pandemia veio, Deus nos surpreendeu. A igreja saiu do negativo para o positivo, financeiramente, mas espiritualmente, irmão. Graças a Deus que a igreja está no positivo. Que positivo, irmão? Dinheiro? Como é que está o meu positivo espiritual? Como é que está o seu positivo espiritual? Como é que está o nosso positivo espiritual? Eu posso estar bem no trabalho, eu posso estar bem na faculdade, me saindo bem nas provas, nas coisas, mas e no espiritual, como é que eu estou? No espiritual, irmãos, eu não jejuo. Não, jejum é coisa de crente pentecostal. Irmãos, nós somos pentecostais, porque viemos do Pentecoste. Pentecoste não é pular, bater com a cabeça no PVC aqui, não. Que Deus, nesta noite, nos ajude a começar de mim, a buscarmos mais ao Senhor, a gastarmos mais tempo com o Senhor. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que Deus ajude a igreja do século 21, irmão, a um verdadeiro avivamento espiritual, porque é isso que o Senhor quer da sua igreja. Que Deus nos abençoe, pastor Eri.